Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o segundo domingo do tempo do Advento. Estamos caminhando para o Natal, alegria de podermos celebrarmos esse tempo de preparação para que Jesus possa nascer nos nossos corações. E a liturgia de final de semana nos apresenta, primeiramente, o profeta Isaías, que nos leva a sonharmos com um mundo novo, a sonharmos com um paraíso, onde as divisões, o ódio, as disputas desleais sejam esquecidas e se criem novamente como havia essa harmonia no paraíso, quando Deus criou tudo e, de maneira particular, o ser humano, a sua imagem e semelhança, havia harmonia entre Deus e o homem, entre o homem e o seu semelhante, e também entre a natureza. Mas isso foi desfeito, foi quebrado com o pecado original. Por isso, a imagem que o profeta Isaías nos apresenta hoje, do lobo e o leão comer junto com a gazela, com o cordeiro feno, porque a criança ainda desmamada poderá brincar perto da cova da serpente, é uma expressão para poder revelar a nós essa perspectiva messiânica, que é o que nós procuramos viver nesse tempo do Advento. Por isso, na primeira parte da leitura, ele vai colocar esta presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo, futuramente, para trazer para nós essa harmonia que ele apresenta. Pois ele vai dizer de Davi, da família de Davi. Deus havia prometido que o reinado de Davi seria eterno. Mas nós sabemos que no caminhar da história, na descendência de Davi, os seus sucessores, muitos foram homens infiéis, foram homens corruptos, injustos, tanto na sua relação com Deus, como na opressão com o povo. E essa raiz da árvore de Davi, que foi colocada para ser eterna, começou a ser corroída, apodrecer, e a descendência de Davi, como rei, que havia sido prometida por Deus, estava profundamente ameaçada. Mas, como sabemos que para Deus nada é impossível, e como também Ele pode mudar aquilo que está mal para que se torne um grande bem, o profeta vai dizer, ele vai tirar um broto da árvore de Davi e vai fazer com que surja uma descendência com a sabedoria, com o discernimento, com o temor de Deus, com o conselho, com a fortaleza. Então, é a promessa que Deus faz à casa de Davi,
e, consequentemente, para toda a humanidade, porque também nós somos descendentes de Davi e hoje vivemos já a realidade messiânica, quando Jesus nasce no meio da humanidade para trazer a salvação para todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, a figura de João Batista, aquele que é o precursor, aquele que vem preparar o caminho do Senhor, é importante porque se Isaías viveu há 1000 anos atrás, antes do Cristo nascer, o profeta, o último dos profetas, João Batista, o precursor, ele foi aquele precursor, diferentemente de Isaías, que viveu há 1000 anos atrás, aquele que em tempos mais remotos tornou-se o anunciador de Jesus como Messias e Salvador. Por isso, a leitura do Evangelho hoje nos apresentará esse grande precursor que veio preparar o caminho do Senhor. E como que ele preparou o caminho do Senhor, sendo a voz. João Batista, ele não queria ser a palavra, ele queria ser a voz. No momento que ele cumpre a sua missão, que a voz chega com a sua mensagem ao coração da pessoa da qual a mensagem é dirigida, a voz some e fica a palavra. O precursor tem que ter esse discernimento para que não se torne um estorvo. No momento que ele cumpre a sua missão, quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Por quê? Porque o precursor, quando ele é a voz, quando ele anuncia a palavra, ele tem a sua missão cumprida. Ele, o que ele fez? Ele preparou o caminho do Senhor. E é muito importante nós termos esta visão, esta realidade de que a nossa missão é preparar o caminho do Senhor. É gritar para todos que o reino de Deus está próximo, como fez João Batista. Mas para que possamos anunciar ao outro que Jesus é o Messias e Salvador, que o reino de Deus está próximo, nós temos que primeiro preparar dentro de nós o caminho do Senhor. O que fez João Batista? Antes dele gritar que Jesus é o Senhor, o Salvador, que o reino de Deus está próximo, que era necessário se converter, ele fez silêncio no deserto. Ele entrou dentro de si, ele buscou a conversão do seu coração. Não só buscou a conversão do seu coração, como também ele preparou o caminho do Senhor dentro de si, sabendo que quando ele prepara o caminho do Senhor dentro de si, ele consequentemente também está preparado para poder abrir caminhos para outras pessoas terem acesso a Jesus Cristo através da sua vida de exemplo, de testemunho, de pessoa que realmente coloca Jesus em primeiro plano na sua vida, em primeiro lugar na sua vida. Então, é o que nós temos que fazer, preparar o caminho do Senhor, primeiramente preparando o caminho do Senhor dentro de nós. Vejamos, irmãos e irmãs, quando o rei anuncia que vai visitar um povo, este povo
tem que preparar o caminho para que esse rei possa chegar até ele. Vamos imaginar que um rei, um imperador, ele quer visitar um povo para construir casas para esse povo, para ajudá-los na saúde, para ajudá-los na educação, para ajudá-los a terem poços artesianos. Mas só que esse povo mora na floresta. Esse povo mora na comunidade rural. Esse povo mora no meio do mato. O que é necessário para que o rei possa chegar a esse lugar? Preparar o caminho, aplainar as estradas. Se tem estradas tortuosas, se tem pontes quebradas, então o povo deve enviar alguém, um grupo, para poder preparar o caminho para que o rei possa chegar até ele. Assim somos nós. Nós ouvimos dizer que o rei virá nos visitar. O advento é isso, é a espera da visita do rei. Então temos que fazer para recebermos os benefícios desse rei, preparar o caminho. Se tem pontes quebradas, se existe uma mata fechada dentro de nós, dentro do nosso coração, nós precisamos aplainar esse caminho. Nós precisamos tirar todas as barreiras, todos os empecilhos que impossibilita o rei chegar até nós. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é importante nós olharmos para a figura do profeta Isaías, olharmos para a figura de João Batista e procurar, como eles fizeram, iniciarmos esta caminhada para o Natal, procurando vencermos dentro de nós toda esta escuridão, todas essas barreiras, todas essas dificuldades que nós encontramos para sermos homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Como ouvimos no Evangelho, a reação do povo simples, quando João Batista anunciava a chegada do Messias, do Salvador, era renunciar o egoísmo, era renunciar toda a malícia, todo o mal, para serem batizados e experimentarem uma vida nova. Enquanto que os fariseus, enquanto os publicanos, eles também queriam que chegasse o reino de Deus, mas não queriam mudar de vida. Eles queriam continuar oprimindo os pobres, os humildes, continuar com o poder, e diziam: olha, nós temos já o nosso pai Abraão para abrir para nós as portas do reino dos céus. Mas João Batista foi claro: Deus tem poder para suscitar destas pedras filhos de Abraão. Por isso, raça de víbora, que vocês possam ser árvores que produzam realmente frutos, porque senão serão como palhas do trigo que serão queimadas. Então, a intenção de João Batista como precursor era deixar claro: ou aceitamos Jesus Cristo como Salvador, ou não teremos salvação. Por isso, para que possamos estarmos preparados no Natal,
É necessário que não tenhamos medo de renunciarmos a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas realidades de pessoas que buscam seus próprios interesses, para que o interesse do reino de Deus, o interesse do próximo, esteja acima das nossas próprias vontades. Que, compreendendo isso, nós possamos de verdade preparar o nosso coração para a vinda, para a chegada de Jesus no meio da humanidade e no coração de cada homem de boa vontade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, livre todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos, uma boa celebração de segundo domingo do Advento.